agradável surpresa ter a sala tão composta. Muito obrigada a todos vocês que estão aí. Penso que vai ser uma tarde bastante agradável, também de aprendizagem, de reflexão, mas também de convívio. Quero-vos dar as boas-vindas, mas também aos meninos que estão ali na outra sala, que estão ali ao lado também em atividades, e agora agradecer à mesa que vai estar aqui com vocês, e em nome da senhora enfermeira Sónia, cumprimentar e dar os parabéns por mais esta iniciativa da UCC com a Câmara Municipal, num dia muito especial, que é o Dia da Alimentação, em que a alimentação é um fator preponderante para a saúde e bem-estar de todos nós, e nós todos devíamos fazer um esforço para que a nossa saúde estivesse em primeiro lugar, a nossa saúde, da nossa família, dos nossos vizinhos, mas, e agora, para vos deixar aqui, com uma mesa no feminino, e que eu já estava aqui a brincar um bocadinho aqui com as doutoras que estão aqui, e começo aqui pelo meu lado esquerdo, a doutora Sofia, que é um gosto vê-la aqui, por ser muito jovem, já a conheço há muitos anos, e penso que é um gosto dela não só por ser jovem, mas por ser do entroncamento, e neste momento estar aqui para nos transmitir o seu saber, a sua juventude e a sua vivacidade. Muito obrigada, Sofia, é um gosto tê-la aqui. Depois há a senhora enfermeira Isabel Nunes, que já é um bocadinho da nossa família, é de casa, está habituada a trabalhar com todos vocês estão aí, a conhecem pelo trabalho exemplar que a UCC faz em prol da comunidade, nas parcerias que conseguimos ter. Muito obrigada. E depois temos também a enfermeira que está aqui, que eu tenho que ver o nome, também é Nunes. Eu não sei, é que o meu nome é Tília Nunes. Estamos 4 pessoas aqui, e 3 das pessoas que estão aqui são Nunes. Não sei, isto não é nada familiar, pois não? Mas pronto. A doutora Sandra, muito obrigada por estar aqui. Eu estava a brincar com ela porque ela hoje vem de verde e vem muito bonita. E o cartaz está ali de verde, ou seja, vem a condizer. Muito obrigada por estar connosco. Penso que vai ser uma tarde preciosa para todos nós. Muito obrigada. Eu penso que eles merecem uma salva de palmas. Só quero dar aqui uma palavrinha para 2 agradecimentos também, que é à Escola Gustavo Eiffel, que está ali numa salinha ao lado e que está a colaborar connosco na preparação de frutas e de um lanche saudável para os meninos, para os jovens, mas também para todos nós, para os menos jovens. Muito obrigada à Escola Profissional de Gustavo Eiffel. Também muito obrigado ao Léo e ao Miguel, que está ali embaixo a trabalhar, e a todos os técnicos da Câmara que mais uma vez estiveram aqui persistentes neste trabalho. Muito obrigada a todos vocês. Boa tarde a todos. Quero desde já agradecer a vossa presença. Hoje estamos aqui para comemorar o Dia Mundial da Alimentação. Esta comemoração é atualmente celebrada em mais de 150 países como uma importante data para consciencializar a opinião pública sobre a importância da adoção de hábitos alimentares saudáveis com promoção da saúde. Este ano, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura apelou à participação de crianças e adolescentes do mundo inteiro, que serão jovens adultos do ano 2030, para expressarem em forma de desenho o modo como alcançar a meta de erradicar a fome até 2030, de forma a consciencializarmos que todos teremos de fazer parte da geração Fome Zero e dar ao encontro do Objetivo 2 do Desenvolvimento Sustentável e erradicar a fome.
torna-se premente alertar as pessoas para uma realidade alimentar em que ainda existem 815 milhões de pessoas que sofrem fome no mundo e que acresce um montante de cerca de 1.900.000 sofrendo excesso de peso. Inverter este quadro de má nutrição é um dever de todos nós. Sem qualquer dúvida, a forma como nos alimentamos tem uma influência determinante não só no nosso estado de saúde, como em todas as atividades diárias, sejam elas intelectuais ou físicas. Para nos falar sobre esta temática, temos connosco as nossas convidadas. A enfermeira Sandra Nunes, do meu lado esquerdo, especialista em saúde infantil e pediatria pela Escola Superior de Enfermagem de Santarém, com mais de uma década de experiência profissional a nível hospitalar em pediatria e mais recentemente em cuidados de saúde primários e exercer funções neste momento na UCSP do entroncamento. Com mestrado em enfermagem de saúde da criança e do jovem, no qual desenvolveu um trabalho de investigação relativo à intervenção de enfermagem na promoção da saúde, nomeadamente a nível da alimentação. O seu grande objetivo passa por sensibilizar para a importância precoce da educação alimentar das nossas crianças e jovens no sentido de otimizar o seu crescimento e desenvolvimento, promovendo hábitos alimentares e de atividade física saudável. Do meu lado direito, tenho a doutora Sofia de Oliveira Ferreira, que é nutricionista, licenciada pela Escola Superior de Tecnologia de São Coimbra. Durante a formação académica, realizou um estágio no Hospital Santa Maria, em Lisboa, na área da nutrição clínica. Posteriormente, ingressou numa experiência internacional no Brasil, onde a nutrição comunitária e saúde pública foram as suas áreas de intervenção. Trabalhou também no ginásio Clube 7, em Lisboa, onde desenvolveu inúmeros projetos educacionais alimentares. O seu grande objetivo passa por alertar todos para a importância de uma alimentação variada, completa e equilibrada, em união com a prática regular de exercício físico, sendo estes dois ingredientes imprescindíveis para manter e melhorar a qualidade de vida. Passo então a palavra à enfermeira Sandra Nunes. Desde já, obrigada por este convite. Vou começar então a falar sobre alimentação saudável. A alimentação saudável constitui-se numa alimentação variada e equilibrada para que os adultos mantenham o peso ideal e as crianças se desenvolvam bem física e intelectualmente. Caso a gente não faça essa alimentação saudável, pode acontecer várias complicações. Entre elas está ali escrito a obesidade. Estima-se que 30% da nossa população de crianças estejam sujeitas à diabetes infantil e à obesidade. Isto porque, muitas vezes, há uma cultura de maus cuidados alimentares e do consumo excessivo de doces e alimentos gordurosos, diminuição da ingestão de alimentos ricos em fibra, poucas refeições ao longo do dia. Muitas vezes as crianças também são incentivadas a comer depressa e isto tudo faz com que as crianças estejam propensas a que isto aconteça. Estima-se que 1 em cada 5 crianças possam vir a desenvolver obesidade ao longo da vida. As cáries dentárias são outros dos problemas que muitas vezes podem acontecer. É muito comum ver crianças de 5, 6 anos com cáries dentárias devido ao consumo excessivo de doces. A diminuição do rendimento físico e intelectual também muitas vezes pode acontecer por causa de uma alimentação inadequada. A obstipação é outro dos problemas porque muitas vezes as crianças não fazem uma alimentação rica em fibras como deviam. As infecções urinárias pode ser outro problema, porque o consumo de água nas crianças muitas vezes é feito de forma inadequada e a hipertensão derivada do consumo excessivo de sal que muitas vezes acontece. Como é que nós podemos dar às nossas crianças uma alimentação saudável? A roda dos alimentos mostra-nos como isso é possível. Estão aqui nesta roda esquematizados 7 grupos de alimentos. Temos os cereais, os derivados e os tubérculos, a seguir os hortícolas e a fruta, depois aparecem os laticínios, a carne, o pescado e os ovos, as leguminosas e, por fim, as gorduras. Para uma alimentação saudável, todos estes alimentos são importantes.
Eles devem fazer parte da nossa alimentação. Não podem ser substituídos um grupo pelo outro. O que podemos substituir é em cada grupo algum alimento. Por exemplo, podemos ter a massa em vez do arroz. Agora não podemos ter uma refeição só com legumes e não ter os cereais, não ter os hidratos de carbono, não ter a carne e o peixe. Portanto, todos são importantes e todos fazem parte da alimentação. No meio temos a água, que é indispensável à alimentação, e a água está ali no meio porquê? Porque a água já está na maior parte da constituição destes alimentos. Em relação à porção certa, como é que nós sabemos que quantidade daqueles alimentos devemos ter para a nossa alimentação ser saudável? Portanto, a porção certa é uma quantidade específica de um alimento determinada a partir do seu valor calórico. Qual é que é a porção certa? A porção certa está na nossa mão. Ou seja, um adulto não pode ingerir a mesma quantidade que uma criança. Como é que nós vemos isso? Olhando para o tamanho da mão. Portanto, se nós olharmos para a mão, vemos que a minha mão, por exemplo, vou-me alimentar de uma forma, a mão da criança, que é mais pequena, a quantidade de alimentos terá que ser muito mais pequena. Temos aqui o grupo dos hortícolas. Como é que nós sabemos qual é que é a porção de hortícolas que é precisa? Basta fazer assim, com a mão em concha, e a quantidade de hortícolas que nós devemos comer a uma refeição equivale a esta quantidade. Muitas vezes comemos muito menos do que esta quantidade. Em relação à fruta, a quantidade de fruta que devemos comer tem a ver com o encaixe da mão. Portanto, como podemos ver ali na figura. A quantidade de hidratos de carbono pode ser calculada pelo punho. Muitas vezes é aqui que acontece o maior... Muitas vezes é aqui que acontece a maior dificuldade. Muitas vezes comemos mais quantidade de massa, de arroz, de batatas, do que propriamente só o punho. Em relação à carne, a carne é só o equivalente à palma da nossa mão. Quantas pessoas é que aqui estão que conseguem dizer que comem só o equivalente de carne relacionado com a palma da mão? Poucas, com certeza, acho eu. Em relação às gorduras, que é muitas vezes onde nós pecamos mais, a quantidade de gordura que devemos comer deve ser só o equivalente à parte distal do nosso dedo, como está ali na figura. Portanto, a porção certa pode ser facilmente calculada por aquele, como mostra ali naquele desenho. Temos porção de carne equivalente à palma da mão, porção de fruta equivalente à concha da mão, porção de gordura equivalente à parte distal do dedo, porção de legumes equivalente às duas mãos e a porção de hidratos de carbono como o punho. Muitas vezes é aqui nas porções que nós falhamos. Muitas vezes dizemos que temos uma alimentação saudável, mas se calhar a porção que nós comemos destas coisas é muito superior àquilo que era desejável. Ou inferior, no caso dos legumes, que muitas vezes comemos é inferior ao que devíamos comer. Um dos problemas grandes da alimentação nas crianças tem a ver com o excesso de açúcar. O açúcar muitas vezes não é só aquele açúcar que nós adicionamos, é o açúcar que já vem nos alimentos, que nós não vemos, mas que está lá, que é adicionado pela indústria essa quantidade de açúcar. Temos ali que podemos ver o máximo de açúcar diário que nós devemos consumir, são 25 gramas por dia, equivale mais ou menos a 3 pacotes de açúcar. O açúcar deve ser consumido apenas no final das refeições e só em ocasiões festivas. Mas nas crianças hoje em dia não é isto que acontece. São muito raras as famílias em que os doces só são consumidos em ocasiões festivas. A leitura dos rótulos é muito importante. É importante falar com as pessoas e sensibilizar para o facto de ler os rótulos, porque muitas vezes o açúcar está lá escondido no rótulo com estes nomes: sacarose, glucose, destrose, lactose, tudo isso é açúcar. E muitas vezes não basta ter lá escrito açúcar para as pessoas pensarem que aquele alimento tem
Portanto, estes nomes é a mesma coisa que está escrito açúcar. Pronto, aqui podemos ver a quantidade de açúcar que muitas vezes está escondida naquilo que nós comemos. Por exemplo, uma lata de refrigerante tem 7 pacotes de açúcar, um copo de iogurte tem 2 pacotes de açúcar e este frasco de chocolate, neste caso temos a marca tapada, mas que é a Nutella, tem 5 pacotes de açúcar. Portanto, se nós formos a contabilizar isto tudo, é excessiva a quantidade de açúcar que as nossas crianças ingerem ao longo do dia. O sal é outro dos grandes problemas da alimentação atual. Uma criança até 1 ano de idade, dizemos sempre que não deve consumir sal, portanto os pais que não adicionem sal na sopa, na comidinha da criança, está bem? A partir de 1 a 3 anos já se pode comer até 2 gramas por dia, sendo que o máximo de uma pessoa adulta será as 5 gramas. Dos 4 aos 10 anos pode chegar aos 3 gramas, de 11 aos 14, 4 gramas, e os adultos então não devem exceder nunca as 5 gramas. 5 gramas é uma colher rasa de sal, portanto, isto dividido ao longo do dia, em todas as refeições. Outro dos grandes problemas que acontece nas crianças na alimentação tem a ver com as gorduras trans. As gorduras não são todas iguais, portanto, quando nós falamos de gorduras, há gorduras que são mais aceitáveis, que são as gorduras que são importantes para a nossa alimentação, que apareciam ali na roda dos alimentos, nomeadamente o azeite é a gordura de eleição, e há estas que são as gorduras trans, que são as gorduras hidrogenadas, que resultam de processos industriais e que muitas vezes se encontram em produtos embalados que estão associadas ao aumento do colesterol e dos triglicerídeos, que por isso não devem ser consumidas. Hoje em dia cai-se um bocadinho no facilitismo, portanto, os produtos embalados, pré-cozinhados, são mais fáceis, poupam tempo e muitas vezes as famílias acabam por optar por eles, mas têm que ter isto em atenção. Esquecem-se que estão a dar às nossas crianças alimentos que não são o mais saudável possível. A água, como eu tinha falado, é a bebida de eleição e devemos incentivar nos mais jovens que esta é a bebida que devem beber com frequência. Portanto, deve-se beber 1 litro de água por dia, pode chegar aos 3 litros por dia num adulto, e a água deve-se beber de forma gradual, de forma a evitar sentir sede. É importante irmos incentivando os nossos filhos a beber água várias vezes e não apenas quando têm sede. A alimentação saudável passa um bocadinho também pelas refeições que fazemos. Portanto, o pequeno almoço é imprescindível e é energético. É a primeira refeição do dia. É aquela que vem quebrar o jejum. Portanto, é a refeição que nos vai dar a nossa energia e vai melhorar o nosso rendimento físico e cognitivo. Deve-se realizar sempre 1 hora após o acordar. Hoje em dia acontece muitas vezes as crianças irem para a escola sem o pequeno almoço e os pais não devem deixar que isso aconteça. A criança deve se levantar, nem que seja meia hora mais cedo, para ter tempo de tomar o pequeno almoço. O pequeno almoço, qual é que é o pequeno almoço saudável? O pequeno almoço saudável tem que ter leite ou os seus derivados, tem que ter hidratos de carbono, temos ali um exemplo, pode ser um pão de mistura ou também pode ser cereais, desde que não sejam cereais cheios de chocolate e de açúcar, e deve ter fruta. É aqui que muitas vezes ainda não conseguimos criar este hábito nas nossas crianças de ao pequeno almoço comer fruta, mas é importante o pequeno almoço saudável que tenha a fruta. O almoço e o jantar. Temos ali a sopa, portanto a sopa é sempre o prato com que se deve iniciar uma refeição de almoço e de jantar. A sopa facilita a digestão, vai promover a sensação de saciedade e ajuda a reduzir o apetite e as porções de alimentos no prato principal. Se as crianças comerem o prato de sopa, não vão ter tanta necessidade de comer uma grande quantidade de carne, uma grande quantidade de proteína, porque já estão um bocadinho saciados com a sopa. Para além disso, na sopa, os minerais e as vitaminas dissolvem-se na água da cozedura e com a sopa não se perde esses micronutrientes, uma vez que a água também é ingerida. Em relação ao prato principal, como é que é constituído? O prato deve ser sempre 30% de carboidratos, temos ali feijão, arroz e massa, 20% só de proteínas e a metade, 50% do prato deve ser constituído por frutas, verduras e legumes. Pronto. É muitas vezes nesta parte que realmente o nosso prato não é saudável, porque muitas vezes o que é que nós vemos? Vemos grandes quantidades de carne e de peixe
grandes quantidades de massa e as crianças, a verdura é só para enfeitar, como se diz, ou então simplesmente não têm no prato. Depois, toda a refeição deve acabar com a fruta e isso é um hábito que nós devemos incentivar nas crianças. Em relação ao lanche, no lanche há mais aquela tendência nomeadamente quando falamos em lanche que as crianças levam para a escola, de ter alimentos pré-confeccionados, refrigerantes e doces. Os pais muitas vezes têm pouco tempo, é mais fácil comprar um croissant, comprar um bolicau do que fazer uma sandes para enviar e muitas vezes acabam por ter uma refeição má, quando poderiam ter uma refeição que fosse nutricionalmente correta. Portanto, no lanche é muito importante evitar esse tipo de alimentos, evitar refrigerantes e evitar doces. O lanche deve ser parecido com o pequeno almoço, deve ter um alimento do grupo dos laticínios, uma peça de fruta fresca e os cereais. Pode ser o pãozinho ou pode ser também frutos secos, também em vez dos cereais. Nisto, quando falamos de saúde infantil, da alimentação da criança, é muito importante a educação alimentar. É importante que toda a gente, sejam pais, avós, que tentem criar atitudes positivas na criança face à alimentação. A educação alimentar dá trabalho, mas adotar hábitos de alimentação desde cedo é fundamental para criar uma atitude positiva. A família deve ser sempre um modelo. Portanto, é muito importante começarmos em família a sentarmos à mesa às refeições. Hoje em dia vivemos num ambiente muito apressado, é muito comum primeiro janta a mãe, depois com o filho, depois é que janta o pai, depois janta o outro filho que até chega do futebol. É importante conseguir criar ali um momento para estarem todos à mesa, porque é na mesa e é em família que vamos criar hábitos às crianças. Em relação ao horário para as refeições é muito importante. É importante criar o hábito do café da manhã, porque isto dizermos que a criança deve tomar o pequeno almoço, mas se toda a família se levanta tarde, se estão com pressa a vir para a escola, para o trabalho, agarramos na criança, pomos no carro, vamos um iogurte, vai comer pelo caminho, não há meio de criar este horário. Portanto, os pais devem tentar levantar-se um bocadinho mais cedo para terem aquele momento, aqueles 15 minutos em que estão todos à mesa a desfrutar de um pequeno almoço. Certamente a criança vai conseguir criar esse hábito e, se tiver juntamente com os pais, vai se alimentar melhor. As crianças aprendem a respeito do alimento, mas também observando os outros, não só pelas suas experiências, mas principalmente por observação dos outros. A família, então, é muito importante. Os pais devem cuidar para não criar um ambiente propício à alimentação excessiva ou um estilo de vida sedentário. Os pais que comem demais, muito rápido ou ignoram os sinais de saciedade, oferecem um pobre exemplo aos seus filhos. Portanto, nos pais está muita responsabilidade em conseguir que a criança estabeleça hábitos de alimentação saudável. Na educação alimentar é muito importante estes pontos que eu vou aqui referenciar. A coação e a punição. Os estudos sugerem que os alimentos como os vegetais são oferecidos normalmente envolvendo coação e punição para a criança comer, enquanto que os alimentos ricos como em açúcar, gordura e sal, batatas fritas, doces, são utilizados num contexto positivo, nas festas. E por isso a criança vai ter sempre preferência por estes produtos. É importante então que os pais pressionem a criança para comer um determinado alimento que acreditam ser bom para ela. Se a criança for habituada a comer legumes, a comer vegetais, porque os pais acham que é bom para elas, mais facilmente vão preferir estes em vez de alimentos açucarados. Depois é muito importante a sensação de fome e saciedade. A criança come, mas até quando? A criança come enquanto tem apetite, come o que os pais dizem, come meio prato, come um prato inteiro. Interessa que a criança consiga desenvolver aqui os sentidos de fome e de saciedade. Por exemplo, os pais que dizem à criança que só sai da mesa depois de comer, estão a mostrar à criança que não é importante ter esta sensação de saciedade. É importante que os pais consigam perceber quando a criança diz que não quer comer, a não ser que seja por uma birra ou porque não gosta do legume, que a criança está associada a isto, isto é importante, porque uma criança que não consegue perceber quando é que está associada, mais facilmente vai, mais tarde, ficar obesa porque não vai ter controle da sua alimentação.
as posições repetidas aos alimentos. Isto é muito importante. A criança, se não gosta de um determinado alimento e se os pais deixam de oferecer esse alimento, mais facilmente a criança vai arrumar esse alimento como um dos alimentos que não gosta. Portanto, é importante fazer exposições repetidas da criança aos alimentos, mesmo que ela não goste. É importante ter sempre lá o brócolis, ter sempre lá o feijão verde, para a criança perceber que é um alimento importante e que deve ser ingerido, para ela se familiarizar com esse alimento. Publicidade e amizades. Hoje em dia faz-se muita publicidade de alimentos que não prestam, alimentos maus, fast food. Há muita publicidade que leva com que a criança, nos seus pares, encare esse alimento como um alimento bom. Portanto, é um trabalho também dos pais tentar desconstruir o que a publicidade e tudo os envolve. E depois tem a ver também com as amizades. Se o amigo disser que a sopa não é boa, a criança também vai dizer que não come a sopa porque o amigo diz que não presta. Portanto, se houver ali em casa já hábitos, vai ser mais fácil os pais conseguirem gerir isto. E depois há a parte da autoridade das regras e dos limites. Ou seja, a criança tem que perceber que os pais, quando dizem que tem que comer, têm que comer, quando dizem que não, é não. E os pais não devem, por exemplo, só porque a criança quer comer um alimento, deixar de dar um alimento nutricionalmente correto. Por exemplo, não lhe apetece comer o almoço e a seguir vão buscar um copo de leite ou vão buscar um bolo e entregam à criança em vez de uma refeição adequada. Portanto, é importante os pais também perceberem que a autoridade é deles e que devem estabelecer regras e limites. Portanto, na educação alimentar, como é que nós conseguimos fazer com que a criança adira a uma alimentação saudável? Cor e diversão. Oferecer à criança pratos coloridos de forma divertida. Se desenhos, fazer um prato, por exemplo, com uma cara, dar-nos à nossa imaginação. Tolerar um pouco de bagunça à mesa, deixar a criança pegar nos alimentos com a mão. Se elas são pequenas, estão naquela fase que, se elas agarrarem o alimento com a mão, vão criar ali uma certa complicidade. Na fase pré-escolar, ela está a aprender a usar os 5 sentidos e os alimentos são uma boa e saudável fonte de descobertas. Os adultos também podem ajudar brincando também com a comida. Se a criança já cresceu um bocadinho, leve-a para a cozinha e mostre como cozinhar é divertido. Faça pratos coloridos e monte formas variadas com bolinhos, tortas. O importante nisto tudo é usar e abusar da imaginação. E, sobretudo, haver variedade na alimentação. Se a criança todos os dias comer sopa de feijão, provavelmente vai se fartar mais facilmente da sopa de feijão do que se todos os dias for alternando a sopa. Este é outro erro que acontece muito nas nossas crianças: comer a ver televisão. Em muitas casas a televisão ocupa um lugar de destaque na altura da refeição. E para muitas crianças também é comum comer em frente ao computador ou à televisão para não perder tempo, porque eles estão de tal forma interessados nos desenhos animados, de tal forma interessados no computador, nos jogos, que não querem perder nem um bocadinho para comer. Mas comer à frente da televisão tem um problema, que é como se pode ver na imagem: comer à frente da televisão engorda. Assistir à televisão faz com que a sensação de saciedade seja anulada, ou seja, o cérebro foca-se nas outras coisas que está a ver e por isso come-se mais sem perceber. Um dos grandes fatores da obesidade é comer à frente da televisão. Por isso é importante fazer com que cada vez mais as famílias deixem de carregar alimentos quando vão ver televisão. Que as crianças aprendam a comer à mesa com calma, comer devagar para ficarem saciadas. Normalmente as crianças e os jovens que assistem televisão são os que se alimentam pior, além de manterem uma vida sedentária e não praticarem exercício físico. A distração com os desenhos e com os filmes faz com que o processo de mastigação não seja realizado de forma correta. Nas horas que as crianças estão a ver televisão, normalmente consomem sempre mais batatas fritas, biscoitos, fast food e pizza. Por isso, estamos ali a ver que a prática de exercício físico melhora a nossa saúde e aptidão física e reduz o risco de muitas doenças crónicas. É importante introduzir o exercício regular na programação diária, que pode parecer difícil no início, mas que é bem mais fácil daquilo que se pensa. Porquê é que nós engordamos? Porque as calorias que ingerimos muitas vezes não são iguais às calorias que gastamos. Tem que haver este equilíbrio para que haja um bom crescimento e desenvolvimento da criança. Muitas vezes não é isto que acontece.
Isto porque podemos ver aqui naquele quadro, por exemplo, um chocolate tem 229 calorias. Para conseguirmos gastar as mesmas calorias que este chocolate, vamos ter que andar 42 minutos e vamos ter que correr 22 minutos. Portanto, é mais fácil mexermos na alimentação do que propriamente na atividade física. Para nós gastarmos 229 calorias, temos que andar 42 minutos. A atividade física é muito importante desde pequeninas. Portanto, podemos ver ali naquele quadro que está projetado, que a atividade física na infância até aos 5 anos faz com que a criança tenha mais confiança e competências sociais, melhora o sono, mantém saúde e peso equilibrado, fortalece os músculos e os ossos, contribui para o desenvolvimento cognitivo e aprendizagem, estimula o movimento e a coordenação. Todas as atividades contam. O importante é a criança, pelo menos 3 horas ao longo do dia, mexer-se. Saltar, brincar, trepar, sujar-se, dançar, tudo conta. Mais movimento, menos tempo sentado, brincar muito. A atividade física, quando falamos de atividade física para as crianças dos 5 aos 18 anos, aí já falamos de outra forma. Já não é só mexer-se. As crianças entre os 5 e os 18 anos, para além de se mexerem, a atividade física que falamos é atividade física moderada ou vigorosa. Pode parecer muito, mas não é. Quando nós falamos em atividade física moderada ou vigorosa, é uma atividade em que o corpo desenvolve esforço que vai acelerar a respiração, aumentar a temperatura corporal e provocar sudação. Como é que nós conseguimos perceber se estamos a ter uma atividade física moderada ou vigorosa e não uma atividade física leve? Na atividade física moderada eu consigo falar, mas se eu tentar cantar não vou conseguir. Porque na atividade física vigorosa eu só consigo dizer algumas palavras e depois preciso recuperar ar. Temos como atividades físicas moderadas andar rápido, trepar, skate, andar de bicicleta, jogar ténis. Como atividade física vigorosa já temos o correr, nadar, andar de bicicleta de forma rápida, jogar ténis, jogar basquete, futebol. Nestes 60 minutos por dia, nas crianças dos 5 aos 18 anos, devemos incluir 3 vezes por semana 20 ou 30 minutos de atividades como correr, subir e descer, saltar ou outras atividades que solicitem o sistema musculoesquelético para melhorar a força muscular, a flexibilidade e a resistência óssea. Só para ficarem com a ideia, entre as nossas crianças dos 10 aos 11 anos, 64% são pouco ativas fisicamente. E quando nós falamos aí na atividade física, sobe para mais de 95% as crianças e os jovens entre os 16 e os 17 anos que não fazem nenhuma atividade física. Portanto, cada vez mais é importante sensibilizar para isto. 60 minutos de atividade física por dia. Pronto, esta foi a minha apresentação. Obrigado pela atenção. Obrigada, enfermeira Sandra, pela sua excelente apresentação. Passo então à doutora Sofia. Olá, muito boa tarde. Antes de mais quero agradecer o convite e vou-vos falar um bocadinho, vou pegar aqui em alguns pontos que a enfermeira Sandra falou. Espera, não estou a conseguir. Está coisa... então vamos aqui. Questões técnicas, mas vamos agora começar. Deixem-me só pôr aqui os slides para vocês verem. Aqui está aí. Então vamos começar. A Organização das Nações Unidas todos os anos celebra o Dia da Alimentação, dia 16 de outubro. E este ano o tema é erradicar a fome até 2030. À partida pode parecer um objetivo muito grande, mas se nós fizermos um bocadinho todos em casa e no nosso dia-a-dia, fazemos parte deste objetivo e este objetivo poderá ser concretizado. Erradicar a fome até 2030. Nos dias de hoje, em pleno século XXI, ainda deparamos com desnutrição, subnutrição, falta de alimento e isto temos que pensar como é que nós vivemos
vivemos em pleno século XXI e ainda deparamos com estas situações. Eu trago aqui algumas medidas que nós podemos tomar de forma a minimizar esse desperdício. Como é que nós podemos então alcançar o objetivo que a Organização das Nações Unidas este ano pretende que nós alcancemos? São coisas que nós podemos fazer ao longo do dia. Por exemplo, eu trago aqui alguns exemplos. Fazer uma lista de compras antes de ir ao supermercado é fundamental. Temos que escrever somente aquilo que precisamos. Senão vamos ao supermercado e acabamos por comprar mais do que aquilo que queremos. Quantas e quantas vezes isso não nos acontece? Muitas vezes, não é? Então o primeiro objetivo é fazer uma lista de compras. Depois, verificar a validade desses produtos. É muito importante verificarmos a data. Depois, como a enfermeira Sandra referiu, não servir comida a mais. Este é um grande aspecto. Nós temos que nos importar com a qualidade alimentar ao invés da quantidade alimentar. Nós muitas vezes comemos mais daquilo que precisamos. Então vamos olhar para o nosso prato, vamos dividir o nosso prato ao meio, metade tem de ser de legumes, brócolos, alface, tomate, pepino. Depois voltamos a dividir o prato e este deve ser com proteínas, então aqui digo peixe, carne e ovos, e a outra metade deve ser de hidratos de carbono. Atenção que eles são importantes, está bem? Como por exemplo massa, arroz, batata. Estes são os 3 macronutrientes. Hidratos de carbono, que são o arroz, batata e massa, a proteína para os nossos músculos, para não ficarmos muito fracos, e os vegetais, que é onde estão os minerais e vitaminas. Depois, conservar os alimentos. Sempre que fazemos comida a mais, esta não deverá ser deitada para o lixo. Devemos reservar. E o congelador é uma ótima máquina, digamos assim, que nós metemos lá os alimentos e eles ficam conservados, ou seja, não se perdem propriedades, congela-se e quando queremos voltar a comer aquele alimento, então é só descongelar. O congelador é muito importante, portanto, não deitem comida fora. Depois também é muito importante arrumar o nosso frigorífico. Termos também sempre a ideia do que é que temos lá dentro. Então aqui eu sugiro que vocês arrumem o vosso frigorífico. Isto é, a parte mais em baixo deverá conter legumes e frutas, porque são alimentos de maiores dimensões. Então temos ali por baixo. Depois coloquem, por exemplo, a sopa. A sopa também deverá estar sempre portanto, no frigorífico cá em baixo. Depois, lá em cima, queijos, iogurte, manteiga, assim deverá ser o vosso frigorífico. Dou-vos uma dica, os ovos nunca devem estar na porta do frigorífico, porque os ovos têm a salmonela, é como se fosse um bichinho, que ele pode estar dentro da casca, pode estar na casca, e à medida que estamos sempre a fechar e abrir o frigorífico, esse bichinho pode entrar para dentro do ovo, porque o ovo pode ter uma fissura. Portanto, nunca deixem os ovos na porta. Perceberam? Sempre no frigorífico. Depois aqui, imaginação para os novos pratos. Se sobrou comida, então há que ter imaginação para fazer novas coisas. Eu mais à frente vou-vos dar uma dica de como podem reutilizar, por exemplo, fruta já muito madura. Mas eu aqui trago um exemplo, por exemplo, de grão. Se sobrou grão, por exemplo, com bacalhau e grão e batatas, reservem o grão e façam uma salada com grão, ovo, atum, legumes, não se esquecem, está bem? E aqui temos, portanto, não vai comida para o lixo. Ou então podem adicionar à sopa, que é uma ótima maneira também. A sopa é muito importante. Como a enfermeira Sandra referiu, ela hidrata, temos ali água que nos vai hidratar, se nós não bebemos água durante o dia, temos vegetais que nos dão minerais e vitaminas e é ótimo para iniciar qualquer refeição, assim não comemos tanto no segundo prato, certo? Estão de acordo? Se tiverem dúvidas podem perguntar, está bem? E agora deparamos assim com
com algo que vai do 8 ao 88, como eu costumo dizer. Como é que em pleno século XXI ainda há pessoas que sentem fome, que não têm acesso direto à alimentação? Nós, Portugal, vivemos num país desenvolvido, em que o acesso à alimentação é fácil. No entanto, nós não sabemos não sabemos fazer escolhas alimentares corretas. E então deparamos com o grande problema, já é considerado uma epidemia do século XXI, que é a obesidade. A obesidade não é mais nada do que excesso de peso. Nós comemos muito sem ter essa necessidade. A obesidade só acontece quando nós ingerimos muitos alimentos e gastamos pouco. Comemos, sentamos. Sentamos, comemos. Não há qualquer atividade física. Ou seja, acabamos por acumular toda essa gordura, certo? Portanto, em pleno século XXI, deparamos com esta dura realidade. Há países muito pobres em que a comida é escassa e depois temos países como Portugal em que o acesso à alimentação é muito fácil, então há excesso de comida. Então, e agora eu pergunto, será que a desnutrição também só acontece em casos de magreza? Para já, o que é isso da desnutrição? Alguém sabe? Desnutrição é falta de alimentação, ou seja, não há batata, arroz, massa, não há peixes, ovos, isso é desnutrição. A subnutrição é uma má alimentação, ela existe, só que nós não sabemos escolher e é o que se passa. Portanto, a desnutrição não acontece só em casos de magreza, também acontece em obesidade e no nosso país nós temos uma grande taxa de obesidade. E então, mas será que, mas como é que nós podemos evitar a obesidade? É comer menos, mas fazer exercício é fundamental, está bem? E mais, mas é comer menos, mas ok, então eu não como o dia todo, mas como um bolo. Não pode ser. O que é que acontece? Este alimento é rico em açúcar, gordura e sal. E o que é que acontece? Eu como o alimento e o meu organismo não vai aproveitar nada daquele alimento. Aqui, por exemplo, eu tenho duas opções, ambas podem conter as mesmas calorias, ou seja, têm a mesma energia, tanto a maçã como o hambúrguer, vamos supor, tem 200 calorias. Mas dentro dessas 200 calorias, o hambúrguer tem muita gordura e a maçã não tem gordura nenhuma. Ou seja, se eu comer a maçã, o meu organismo vai saber aproveitar tudo o que a maçã tem. Ao invés do hambúrguer, eu como o hambúrguer e o meu organismo não aproveita absolutamente nada daquilo que eu lhe dei. Certo? Portanto, as escolhas alimentares são fundamentais. E eu vou-vos dar outra dica. Sempre que forem ao supermercado, leiam o rótulo. O rótulo é muito importante ler, porque o rótulo diz-nos tudo sobre o alimento. E sempre que vocês verificarem na lista de ingredientes, ou seja, a lista de ingredientes vai da maior quantidade para a menor quantidade. Sempre que aparecer açúcar, água, farinha, nos 4 primeiros ingredientes, significa que o alimento tem muita quantidade disso. E à medida que vão descendo na lista de ingredientes, tem menor desses ingredientes. Fiz-me entender? Sempre que virem que o açúcar encontra-se nos 4 primeiros ingredientes, este alimento é rico em açúcar. Devem eliminá-lo, não consumir. É eliminar, ok? Pronto. Aqui. Como um professor meu que eu tive no Brasil, o nosso corpo, e ele dizia que o nosso corpo faz o que é possível de acordo com aquilo que lhe damos. Todas as doenças que existem na sociedade são derivadas de uma alimentação. Porque uma má alimentação, as escolhas incorretas vão nos levar a obesidade, hipertensão, diabetes, colesterol elevado, falta de concentração, falta de memória. Isto tudo é potencializado através da nossa alimentação. Por isso é que as nossas escolhas são muito, muito importantes. E também quero-vos dar
aqui, em relação à leitura de rótulos, sempre que verificarem então isso, se o açúcar está nos primeiros 4 ingredientes, é um alimento açucarado. Ou então, podem ir à outra tabela que nos indica isto. Isto é por alimento de 100 gramas. Sempre que o alimento tiver menos de 5 gramas, é um alimento pobre em açúcar. Se tiver entre 5 a 22 gramas, é um alimento que tem mais ou menos açúcar, e se estiver para lá das 23 gramas, é um alimento muito açucarado e eu devo evitar, está bem? Porque faz mal ao quê? À nossa saúde, certo? Eu trago aqui alguns exemplos do açúcar escondido, porque muitas vezes os alimentos não dizem açúcar, como a enfermeira Sandra disse, dizem tudo o que acaba em ose significa açúcar. Dextrose, maltose, é tudo açúcares, ok? Pronto, e então agora aqui trago alguns alimentos que vocês devem consumir, mas que a partir de hoje vão ter cuidado, certo? Então, como podem ver, há açúcar que é maior, que a quantidade de açúcar é maior ao próprio alimento. Já viram? O açúcar escondido. Portanto, não é só o açúcar que pomos no café. Todos os alimentos industrializados, que são feitos pela fábrica, têm açúcar. Depois aqui trago também a leitura de rótulos, para a leitura de rótulos de bebidas. Pronto, já sabem, tudo o que está acima das 11 gramas de açúcar é muito açúcar. Basta entender isto. Um pacote de açúcar, daquilo que vem do café, tem 7 gramas, 6, 7 gramas. Pronto, já sabem, se o ingrediente tiver mais de 7 gramas, tem mais do que um pacote de açúcar, tá bem? Já sabem que estão a consumir mais que um pacote de açúcar. E agora, só assim, de apanhado geral, a nossa alimentação deve ser equilibrada, variada e completa. A água está no centro porque todos os alimentos têm água e a água é fundamental para a nossa vida. E sempre que sentirem sede, significa que já não têm água no corpo. E nós somos constituídos entre 60% a 70% de água corporal. E sempre que sentirem sede, é um sinal de desidratação. O vosso corpo está a falar com vocês e está a dizer que já não têm água. E vocês vão se sentir mais cansados, com dores de cabeça, não têm disposição para fazer nada. Portanto, beber água sempre, sempre. Vocês podem fazer como rotina. Vocês, quando acordam, não lavam a cara e vão... Exatamente. Se nós lavamos a cara quando acordamos, temos que lavar o nosso corpo quando acordamos. Porque estamos muitas horas sem beber água e sem comer. E o nosso corpo vai precisar disso para se manter em pé. Então, a primeira coisa que fazemos é beber um copo de água morno. E pronto, já temos um copo bebido. E ao longo do dia, beber pelo menos mais 6 copos. A hidratação é fundamental. E sempre que vocês virem que estão desidratados, é olhar para a vossa urina. Sempre que a urina estiver mais escura, assim, escura significa que estão desidratados, está bem? Mais clarinha significa que estão bem hidratados, certo? Sempre que sentirem dores de cabeça, também é importante beber água. E atenção, às vezes ter fome pode ser um engano, pode ser sede, ok? Primeiro bebem água. Se virem que a fome passou, é porque era mesmo água. Se virem que a fome ainda se mantém, então é falta mesmo de alimentos, está bem? Mas beber água sempre, primeiro, está bem? Percebidos? Perceberam? Portanto, a importância da água falámos. E agora, para nós irmos ao encontro do objetivo da ONU, que era erradicar a fome até 2030, trago aqui uma receita saborosa, fácil de fazer e que permite então concretizar o objetivo que a ONU pretende. Eu trago aqui um bolo de fruta. Se vocês lá em casa tiverem bananas já muito maduras, peras já quase que ninguém come, maçãs, eu aconselho-vos a fazer o seguinte.
Descascam a banana, a maçã e a pera, por exemplo, podem escolher 3 peças ou aquelas que estiverem em pior estado, metem num liquidificador, depois metem mais, por exemplo, 6 ovos. 6 ovos são então também 6 colheres de sopa de aveia, está bem? Trituram tudo, põem canela para o bolo parecer de chocolate, para ficar assim escuro, trituram tudo, vai ao forno e já está. É super fácil de fazer. Eu trago aqui a receita, portanto, eu ali pus 4 ovos, optei por uma banana média, que estava lá em casa já muito madura, 2 maçãs, 5 colheres de sopa de farinha de aveia, porque esta farinha tem mais fibra e é muito melhor para o meu intestino, está bem? Pronto. Depois 1 colher de fermento para o bolo crescer, canela e forno. E é triturar, forrar com um bocadinho de azeite ou de manteiga. Pronto, forrar, pôr a farinha e vai ao forno. Normalmente são 45 minutos. Se vocês espetarem um garfo, ao fim de 40 minutos vai parecer úmido e o bolo parece que ainda não está pronto. É natural, porque não se esqueçam que utilizaram a fruta e a fruta tem água, está bem? O bolo é um bocadinho úmido. E depois isto pode ser o lanche, pode ser o pequeno almoço e depois acompanham ou com aquilo que vocês quiserem, pronto, está bem? Mas é uma ótima opção para não deitar fruta fora, é um bolo saudável, não tem açúcar, só tem açúcar da própria fruta, que é o açúcar bom, chama-se frutose. Açúcar, fruta, porque vem da fruta. Sim? Depois também, eu sei que beber água às vezes não apetece, porque não temos aquela sensação de sede, mas temos que ter rotinas para o nosso corpo ir se habituando a beber água. Mas se vocês já estão fartos, beber água é importante, se vocês já estão fartas de beber e fartos de beber água assim da garrafa, eu sugiro fazerem o seguinte: à noite, antes de ir para a cama, pôr num jarro o seguinte. Por exemplo, gengibre, 2 rodelas de gengibre. Se lá tiverem em casa pau de canela, podem pôr um pau de canela. Podem pôr pepino às rodelas, podem pôr kiwi às rodelas e aquilo fica lá a noite toda. No dia de manhã, antes de tomar o pequeno almoço, bebem um copinho daquela água. Aquela água é boa porque tem vitaminas e minerais que foram libertados através dos alimentos que nós pusemos dentro do jarro. Pronto. E outra forma de não deitar aquela fruta fora, podem consumi-la, porque está dentro da água, portanto não faz mal, está bem? Chamam-se águas aromatizadas, porque têm aroma e não têm açúcar. Depois depois eu deixo ao vosso critério, podem lá pôr a fruta que quiserem, limão, laranja, romã, agora já não, mas pronto, para o próximo ano, morangos, está bem? São águas aromatizadas, ficam giras e fazem bem à saúde. E é uma forma de vocês beberem água, está bem? Não se esqueçam de beber água. Muito obrigada. Se tem alguma questão, podem perguntar. Obrigada.